E ao lado da unção dos enfermos, a reconciliação é considerada um dos sacramentos da cura nos quais o fiel encontra a misericórdia de Deus em sua vida para uma conversão integral. Isso mesmo, e quem vai ajudar a gente nessa reflexão sobre como que é importante esse sacramento, a gente está recebendo aqui via internet o padre Antônio Sagrado Bogacho, doutor em liturgia e filosofia e também professor do ITESP de São Paulo. Bom dia, padre, seja muito bem-vindo. Bom dia, bom dia, bom dia. E colega de faculdade do Padre Pablo. Exatamente. Nós somos colegas de faculdade, Isso né, Padre mesmo. Pablo? Está no ITESP hoje? Estou no Agora? ITESP, terminei a aula falando, adivinha de quê? De liturgia. Eu conheço bem esse ambiente aí seu. Meu filho. Uma alegria ter o senhor. Junto por aqui, que maravilha. Vamos começar falando então o que é esse sacramento da reconciliação e por que ele é considerado, né, um sacramento de cura, padre? Veja, quando nós falamos de sacramento, nós fazemos uma divisão, vamos chamar assim, Letícia, o Padre Pablo sabe isso de sobra. Nós chamamos isso de modelos de sacramento. Os sacramentos da iniciação cristã, onde nós entramos na plenitude do ser cristão em nossa vida. Depois disso, nós vamos lidar com os chamados sacramentos do serviço ou da missão, que é o matrimônio e a reconciliação. E, finalmente, nós vamos falar de sacramentos da cura, quando alguma coisa se perdeu nessa estrada, e tendo alguma coisa que se perdeu nessa estrada, nós vamos procurar consertar, ajustar. Por isso, sacramento da cura, sacramento da restauração, sacramento do recomeço, da reconstituição. E aí, então, nós temos o sacramento da unção dos enfermos, que nos cura, que nos liberta do pecado e nos abre para a graça de Deus, não para morrer, mas para viver melhor o que nós temos diante de nós, e, sobretudo, o sacramento da reconciliação, onde aquela ruptura que aconteceu na nossa história, particularmente a partir de Adão e Eva, quer dizer, desde o princípio da criação, aí nós vamos partir para o sacramento da reconciliação. Somos nós buscamos a plenitude da nossa vida, a totalidade da nossa resposta a Deus que nos chamou, que nos convidou. É este o chamado, então, sacramento da reconciliação. É a volta para Deus. Muito bem, conta um pouco para a gente agora sobre a relação que se pode ter entre o batismo e o sacramento da reconciliação. Por exemplo, um adulto ainda não batizado, quando ele vai ser batizado, é claro que ele não precisa de se confessar, porque o batismo, justamente, como eu aprendi com o senhor, é a porta dos sacramentos, não é mesmo? Que bacana. E isso é uma coisa até interessante. Às vezes a gente está celebrando, preparando o batismo de adultos, não é? Aí a pessoa que fez o batismo, aí ela vai receber a primeira Eucaristia. Fala, não, mas não precisa confessar? Não. O batismo é a reconciliação, Padre Pablo, a reconciliação absoluta. Que tentação de te chamar de Pablito, como falava na aula. É a reconciliação absoluta. Todo mal é curado pelo batismo. Por isso que o batismo implica no exorcismo, numa fuga dos pecados, ele implica num recomeço total e absoluto da nossa vida. E aí depois, quando a gente perde esta graça, a igreja oferece a possibilidade de recomeçar. Não foi sempre assim. Isso foi uma conquista na história da igreja. No começo da igreja primitivíssima, não tinha volta. A opção era absoluta, era definitiva, era irrevogável. Não tinha volta. A plenitude do sacramento do batismo perdoava os pecados. E quando a pessoa cometia um pecado muito grave, ela era retirada da igreja.
a apostasia, o adultério, o aborto e o assassinato eram considerados pecados que nos tiravam plenamente da graça de Deus. Aí depois a igreja percebeu, somos todos pecadores e precisamos reconciliação. E aparece o sacramento da confissão ou reconciliação. E padre, para receber esse sacramento da reconciliação, é preciso se confessar? Qualquer pessoa pode receber esse sacramento? Os católicos que estão afastados? Queria que o senhor explicasse um pouquinho quem que pode recebê-lo. Ótimo. O sacramento da reconciliação, ele tem a plenitude da vida, a plenitude da volta para Deus. Ele é definitivo. Agora veja, primeiro, para receber o sacramento da reconciliação, é preciso ser batizado, ter sido batizado. Senão não podemos falar em sacramento da reconciliação, porque o batismo vai ser a reconciliação absoluta com Deus. Que Deus, através da cruz, Jesus Cristo, através da cruz, nos reconciliou com o Pai. É o sacrifício expiatório. Agora, as pessoas, quando são batizadas, a igreja exige que a pessoa tenha alguma maturidade. O Código de Direito Canônico considera que a maturidade do cristão batizado é aos 7 anos, quando a criança já tem o discernimento entre o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal, o que precisa melhorar na sua vida. Então, esse é o sacramento da chamada reconciliação. Depois, a igreja coloca algumas condições, vamos chamar assim, de espirituais para a confissão. Reconhecimento do pecado. Primeira coisa, arrependimento. Segunda coisa, a confissão. Então, o fiel, qualquer um de nós, não, todos nós cometemos um pecado, ofendemos alguém, maltratamos, fizemos algum pecado que nos afastou de Deus. O que acontece? Eu reconheço, isso não foi bom, isso deixou Deus triste, isso deixou Deus encabulado. Aí eu reconheço, tá bom, reconheci, arrepende? Você faria de novo? Ou você tentaria, pelo menos, não fazer de novo? Ele fala, vou tentar nunca mais pecar. Aí eu me arrependo. Terceiro, eu confesso, eu vou diante do meu representante de Cristo, que é o padre, é o sacerdote, falando da reconciliação sacramental. Nós temos reconciliação cotidiana, comunitária. Aí eu me arrependo e vou, me arrependi. Estou em pecado, reconheci que era coisa ruim, peço perdão, estou arrependido, digo qual que é o meu pecado, o meu erro, e o padre reconhece isso, me dá uma penitência, que significa uma reparação. Me manda rezar alguma coisa, me manda ir devolver. Se eu briguei com alguém, ele vai lá, você primeiro vai dar aquele abraço, mas confia, e antes da reparação, já te dá o perdão, porque confia que você vai voltar atrás e vai procurar fazer diferente. Essa é a confissão sacramental, que se faz para a primeira Eucaristia e que a igreja pede confessar-se ao menos uma vez cada ano. Nesse período, é o período privilegiado. Por isso, a Quaresma é o período privilegiado da reconciliação. E o senhor tem apresentado, então, a importância do sacramento da reconciliação. Agora, qual que é a diferença básica com o ato penitencial na missa? Porque é muito comum a gente ouvir assim, para que eu vou me confessar com o padre? Na missa eu peço perdão para Deus e ponto final. Muito boa. Eu volto para as nossas aulas, Pablito. Meu Deus do céu, padre. Na Eucaristia, a gente faz como se fosse um momento penitencial que não tem valor sacramental.
Tanto o padre fala, reconheçamos nossos pecados, etc., e a gente pede perdão, e o padre não dá absolvição, mesmo que ele estenda as mãos, ele não diz a fórmula, entendeu? Deus Pai, pela misericórdia do seu Filho Jesus Cristo e pelo Espírito Santo, perdão, não, ele não dá, não é uma reconciliação sacramental. É uma reconciliação apenas de reparação dos meus pecados para receber bem a Eucaristia. Vou dar um exemplo bem banal. Você toma banho completo, você está ótimo, tomou banho completo, para ir jantar, está pronto. Mas de repente você passou em outro lugar e sujou as mãos. Você dá uma lavada nas mãos. Os estudiosos da liturgia e da sacramentária, eles dizem que o sacramento da reconciliação deve ser uma vez por ano e para os pecados chamados antigamente ou hoje graves ou mortais. Quando eu cometi pecados efetivamente que romperam com Deus. E os pecados veniais, essa reconciliação no início da missa. O que nós temos aqui, Padre Pablo, você deve lidar com isso o tempo todo, a Letícia pode conhecer também nessas entrevistas, um desnível. Tem alguns padres ou alguns grupos de espiritualidade, grupos religiosos, que tem um excesso. Tem alguém que não considera pecado mortal nada, é um horror. E tem uns que qualquer coisinha já fica uma coisa até obsessiva. Sabe aquela pessoa que toda hora quer tomar banho, toda hora quer lavar a mão? Ela meio que, entre aspas, uma palavra forte, ela acaba banalizando o sacramento. Eu já conversei com pessoas em confissão que ela falou que tinha batido na esposa, ou que tinha traído, ou que tinha não sei o quê, e achava que era normal. Falei, calma. A função do sacerdote, do orientador espiritual, que não precisa ser sacerdote, é buscar o equilíbrio. Aqueles que acham que tudo é pecado, e por causa disso já não comunga mais. Uma pessoa fala, eu esqueci, comi carne na sexta-feira, não posso mais comungar. Menos, peça perdão a Deus, se oriente. Agora o outro também que foi lá, que nunca vem na igreja, há muito tempo não vem na igreja, entendeu? E já vai comungar. Mas, cuidado. A pessoa fala, não fui na missa domingo, não estou sem comungar um mês. Falo, mas calma, por que você não foi na missa? Eu cuido da minha mãe, a cuidadora faltou. E eu falo, seria pecado você deixar a sua mãe doente na cama e ir na missa. Procura outro horário, mas não tem outro horário, é só uma missa. Isso, entendeu? Ou seja, o Concílio Vaticano II e o nosso grande teólogo moralista, redentorista, Hering, e depois o Marciano Vidal, fala da questão da consciência. Forme bem a sua consciência. Nenhuma consciência laxista, tudo tanto faz, e nenhuma consciência, pelo amor de Deus, uma consciência rigorista, que tudo te afasta de Deus. É saber ter um equilíbrio. E quem pode transmitir esse equilíbrio para você é o orientador espiritual, ou orientadora, ou o sacerdote que te acompanha. E acredite nele. Evite essas obsessões, esses extremismos, porque acaba afastando você do núcleo, do coração do pecado. Às vezes você fica assustado porque num dia você comeu carne, mas você não foi visitar nenhum doente, você não ajudou nenhum pobre, e você não percebe isso. O pecado é muito mais do que as regrinhas que os fariseus adoravam tanto. A confissão é o sacramento que nos leva para Deus. Perfeito, Padre. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos,
por ajudar a gente aí a entender um pouco melhor e achar esse equilíbrio, né, que é tão importante. Um ótimo dia para o senhor, seja sempre bem-vindo aqui à nossa família. Muito obrigado, padre. Oi, Pablo, que saudades. Vamos é. em frente. Vocês fazem maravilhas aí nesse santuário. Eu sou fã da Nossa Senhora. Não, da Nossa Senhora eu sou devoto absoluto. Nós vamos todo ano a pé, minha família toda, em 70 pessoas, do Campo de Jordão até aí. Eu sou devoto da Nossa Senhora e sou fã dos redentoristas. Coisa Gente boa. de Deus. Bem-vindo, Avise a gente quando vier, então. Um abraço, Letícia. Você é redentorista de coração. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Obrigada. E termino com aquela máxima do Papa Francisco que dizia assim: Deus nunca cansa de nos perdoar, somos nós que nos cansamos de pedir perdão para Deus.